Eu quero convidar você, por favor, para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8, e versículos 23 a 27. Aproveitamos novamente para dar as boas-vindas aos irmãos que ora nos visitam. Vocês são muito bem-vindos. Esperamos que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Todos os demais irmãos aqui da casa, digamos, é sempre um prazer e uma grande alegria nos reunirmos para engrandecermos o nome do Senhor. Mateus capítulo 8 e versículos 23 a 27. O tema da nossa reflexão nesta noite será 10 coisas grandes. 10 coisas grandes é o tema, o título da nossa reflexão a partir do texto, com base no texto, com fundamento no texto de Mateus capítulo 8 e versículos 23 a 27, que diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos agradecer a Deus por esse texto bendito da sua palavra, e como sempre, vamos pedir ao Senhor que, por meio do seu Espírito Santo, esse mesmo Espírito venha nos conduzir, não somente a mim, mas também a cada um de nós, a igreja de uma forma geral, para que todos nós estejamos sintonizados com a palavra de Deus, com a manifestação de Deus, com o Espírito de Deus, com todas as instruções que Deus soberano quiser nos trazer na noite de hoje. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te bendizer por este privilégio que é termos sido criados por um pintor tão habilidoso que é o Senhor, como nós acabamos de cantar, acabamos de louvar, o privilégio que é nos reunirmos periodicamente aqui na sua casa para encontrarmos os nossos irmãos, as nossas irmãs, para podermos ter momentos muito importantes de reflexão acerca das tuas coisas, das tuas obras, da sua providência, do seu agir. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós e sem o qual nós simplesmente não podemos ser cristãos, como aprendemos, por exemplo, na escola bíblica dominical que tivemos hoje. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, ajude-nos a falarmos sobre esse tema tão importante, tão relevante da tua escritura, da sua palavra, e que os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas intenções, as inclinações do nosso ser, tudo isto, Senhor, venha se voltar para o Senhor, para a sua palavra, para o seu agir, e que o Senhor venha nos instruir e nos guiar por cada senda, por cada caminho que o Senhor tem para a nossa vida a partir das tuas escrituras. Fale conosco e nos abençoe, por favor, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode assentar-se. Os evangelhos, enquanto elementos ou gêneros literários, ou o evangelho no singular enquanto um gênero literário, ele é visto, ou ele pode ser definido ou caracterizado como sendo um tipo de literatura específica, sobretudo dentro do contexto sagrado, que é a Bíblia. Ele pode ser visto, sobretudo, como um gênero que visa falar sobre a vida e obras de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia e a estudamos a partir de uma perspectiva literária, nós descobrimos que muitos estudiosos eles vão discutir entre si sobre o tipo de gênero literário que, por exemplo, compreende os evangelhos. Alguns vão entender que se trata de biografia, outros dirão que envolve uma biografia que imita e modifica e ressignifica os moldes literários biográficos greco-romanos, e outros simplesmente entenderão, e eu sou propenso a ter esse tipo de entendimento, outros compreenderão
que os evangelhos, ou o evangelho em si, ele é um tipo específico e particular, sagrado, de literatura que visa falar das variadas obras do Senhor Jesus e, obviamente, da sua pessoa. Todas as obras de Jesus, seus ensinos, suas pregações, seus exorcismos, seus milagres, suas curas e todas as demais situações que o envolvem e que vão culminar com a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, obviamente, ao céu e assim por diante. E esse texto curto, meus irmãos, do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler e que é formado por apenas 5 pequenos versículos. Ele, quando nós o lemos, quando nós já adiantamos aqui, ele nos revela pelo menos 10 coisas grandes que aconteceram durante esse conhecido episódio bíblico em que Jesus acalmou uma tempestade marítima, que no texto de Mateus que nós lemos não aparece de forma explícita, mas que os estudiosos em geral entendem que é uma referência ao Mar da Galileia. Na verdade, um grande lago, mas que devido às suas grandes dimensões ali hidrográficas, ele acaba sendo apelidado de mar. E com base nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, eu gostaria então de falar com os irmãos na noite de hoje, mais uma vez, como já adiantamos, sobre o tema 10 coisas grandes. Esse é o tema da nossa reflexão, 10 coisas grandes. E eu espero sinceramente que Deus use essa mensagem para falar conosco, comigo, com você, com o meu e o seu coração, com a minha e a sua mente, com o meu e com o seu intelecto e com o meu e o seu ser. Todos nós precisamos, holisticamente falando, integralmente falando, precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos ser tocados por ela, impactados por ela e modificados por ela. E o meu sincero desejo é que Deus possa fazer isso, soberano que é, poderoso que é, na minha vida e na sua vida na noite de hoje. Bem, mas indo diretamente para a primeira dessas coisas grandes que nós identificamos nesse texto, quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu descubro que a primeira grande coisa que nós podemos encontrar aqui é uma grande companhia. A primeira grande coisa que nós podemos encontrar aqui é uma grande companhia. Observe comigo em Mateus, no capítulo 8, versículo 23, esse princípio, esse tipo de ponto aqui presente. E Mateus 8, 23 diz: e entrando ele, isto é, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Observe que os discípulos estão prestes a enfrentar uma situação bem adversa, bem difícil, bem complicada, bem problemática, que é simplesmente uma tempestade marítima. Mas observem também, e acima de tudo, que os discípulos, eles não estão sós, eles não estão solitários, eles não estão sozinhos nessa dificílima situação que está prestes a se abater sobre eles. E por que não estão sozinhos? Porque eles contam com a companhia, com a presença única, singular do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, me permitam dizer que se existe alguém com quem devemos sempre andar e de quem devemos sempre estar próximos, esta pessoa é indubitavelmente o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nos dias bons e nos dias maus, nos dias ruins da nossa vida, nós devemos buscar estar com Jesus. E se isso ocorrer, então certamente nós estaremos sempre em boa companhia. Estar com Jesus em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida, bons ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, favoráveis ou desfavoráveis, é a melhor coisa que pode acontecer à vida de todo e qualquer ser humano. É desfrutar, é contar com a presença gloriosa do Senhor Jesus na sua vida. Aliás, nós estaremos com a pessoa mais importante da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se Ele sempre estiver conosco. Então, nesses momentos que antecedem esta tempestade marítima ali no Mar da Galileia, é importante termos em mente que os discípulos não estão sozinhos, mas eles desfrutam da grande companhia do Senhor Jesus. E eu te pergunto, será que Jesus tem sido a grande companhia da sua vida? Podemos ter vários amigos, podemos ter vários conhecidos, vários colegas, evidentemente não há nenhum tipo de problema nisso. É importante que nos cerquemos de pessoas
que, sobretudo, tenham objetivos em comum, como aqueles que nós temos, amando o mesmo Deus, louvando a Ele pela mesma palavra, sendo guiados pelo mesmo Espírito, mas a maior de todas as companhias é a grande companhia do Senhor Jesus, que esteve presente com os discípulos nesta circunstância e que eu espero também que esteja presente na minha vida, na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus objetivos de vida e em cada circunstância da nossa existência humana. Amém? Mas isso faz nos avançar um pouco mais e, em segundo lugar, aprendermos que a segunda grande coisa que nós podemos identificar nesse texto é uma grande tempestade. Temos, primeiramente, graças a Deus, uma grande companhia, que é a companhia do Senhor Jesus, mas, em segundo lugar, nós temos aqui também a segunda grande coisa aqui vista nesse texto, que é uma grande tempestade. Acompanhe comigo o que diz Mateus 8, versículo 24, parte A, que declara: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Meu irmão, perceba que as tempestades da vida, aqui nós temos um ensinamento muito singelo, mas perceba, note que ele é ao mesmo tempo muito profundo. Perceba que as grandes tempestades da vida, elas podem nos acometer mesmo quando contamos com a grande companhia de Jesus, sobre a qual falamos no item anterior. Esse ponto é muito importante. Observe que a companhia de Jesus e que a presença de Jesus junto aos seus discípulos, ela não funcionou como uma espécie de apólice de seguro contra a tempestade. E, portanto, a companhia de Jesus, a presença de Jesus, ela não blindou os discípulos, ela não imunizou os discípulos, ela não protegeu os discípulos e ela também não evitou que os discípulos enfrentassem um momento difícil de suas vidas, que foi uma grande tempestade no contexto do mar da Galileia. Então observe que mesmo a grande companhia do Senhor Jesus não isentou os seus discípulos de enfrentarem, de experimentarem uma grande tempestade na sua vida. Esse ponto, meus irmãos, ele é absolutamente relevante, muitíssimo importante para a vida de todo e qualquer cristão, todos e quaisquer cristãos, porque tem pessoas que, vez por outra, vira e mexe, elas têm mais ou menos o seguinte pensamento: bem, eu estou na companhia de Jesus, então eu nunca ficarei doente. Bem, eu estou na presença do Senhor Jesus, então eu nunca ficarei desempregado. Bem, Jesus está comigo, então na verdade eu nunca terei problemas na minha vida. Bem, eu estou com Jesus, então os boletos nunca chegarão à minha casa. Se não chegarem ali na casa, eles vão chegar via e-mail, de algum jeito eles chegam. Se você não achar os boletos te acharão. Não é um versículo bíblico isso, tá? Por favor. Se for, é apócrifo, tá? Mas, meu irmão, lembre-se de que mesmo a grande companhia do Senhor Jesus não isentou os seus discípulos de enfrentarem uma grande tempestade na sua vida. Esse ponto é muito importante, porque tem pessoas que pensam: poxa vida, mas eu vou à igreja, eu adoro a Jesus, eu louvo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu clamo a Jesus, eu uso a camiseta de Jesus, eu literalmente sou do time de Jesus, mas parece que quanto mais eu sigo a Jesus, mais as tempestades se abatem sobre o barco da minha vida, da minha existência humana. Sim, mas isso está na Bíblia. A presença de Jesus com os seus discípulos não os imunizou, não evitou que experimentassem uma grande tempestade. Isso é importante, porque tem irmão que tem uma visão muito romântica e muito antibíblica da vida cristã. Eu sou cristão, então Deus vai me dar um colete à prova das dificuldades da vida. Ele vai me dar uma blindagem no nível mais profundo, mais espesso, mais duradouro, que vai evitar com que eu passe pelas adversidades da vida. Não, meu irmão, esse não é o Deus da Bíblia. Jesus nunca prometeu isso. O Jesus da Bíblia prometeu aflições. No mundo tereis aflições, e não é no singular, é no plural, porque elas haverão de ser muitas. Mas ele também nos prometeu a sua doce, constante, gloriosa e singular presença em cada tempestade da nossa vida, nos momentos difíceis da nossa vida. Nós não estamos sozinhos, há um Jesus todo-poderoso que está conosco no barco da nossa difícil existência humana após o pecado ter entrado nesse mundo.
E é isso que nós podemos, por exemplo, aprender nesse texto. E continuando aqui a nossa reflexão sobre esse assunto, eu descubro, em terceiro lugar, que a terceira grande coisa que nós podemos perceber nessa passagem bíblica é uma grande confiança. Falei que nós íamos falar sobre muitas coisas grandes a partir desse texto. E a terceira grande coisa que podemos perceber nessa passagem bíblica é uma grande confiança. No meio de uma tempestade, como que qualquer pessoa normal fica? Ela fica com os nervos em frangalhos, ela fica ansiosa, ela fica preocupada, ela tem taquicardia, ela começa, a clamar a Deus de tudo que é jeito, e ela fica simplesmente numa situação absolutamente difícil. Mas vejamos o que acontece com o Senhor Jesus. Mateus 8, 24, parte B diz: Ele, isto é, Jesus, durante a tempestade, o que Jesus está fazendo? Porém, ele estava dormindo. Estava dormindo. Aqui, o sono de Jesus em meio a uma grande tempestade, em meio ao mar da Galileia, reflete uma profunda e inabalável confiança que Jesus tinha no Pai e nos propósitos do Pai para a sua vida, e não somente para a sua própria vida, mas também para a vida dos seus discípulos. Jesus sabia, evidentemente, que a sua missão neste mundo ainda não havia acabado, ainda não havia sido concluída, ela não havia ainda sido terminada, e por isso Jesus possuía uma paz que lhe permitia descansar e dormir, mesmo em meio ao mais profundo perigo e ameaça que poderia lhe sobrevir naquele momento. E esse comportamento de Jesus, meus irmãos, nos ensina a buscarmos uma paz semelhante a essa de Jesus através da fé, mesmo diante das tempestades da vida, o que é difícil. É difícil. Por que é difícil? Porque as tempestades nos desestabilizam, elas nos prejudicam, elas nos preocupam, elas, de fato, elas tiram o chão onde nós ali nos encontramos. Mas, meus irmãos, a partir desse belíssimo exemplo do Senhor Jesus, ousemos confiar em Deus mesmo diante das grandes, tamanhas e profundas adversidades da vida. Ousemos confiar na palavra de Deus mesmo nos momentos difíceis da nossa existência humana. Ousemos confiar na presença de Deus, mesmo diante dos momentos mais sombrios, mais nebulosos, mais desgastantes, mais complexos da nossa vida. Ousemos dormir no barco, mesmo diante da tempestade mais ameaçadora. Por quê? Porque não estamos sós, Deus está conosco. O Emanuel, Deus conosco, está presente no barco da nossa existência humana, da minha vida e da sua vida também. Isso faz com que avancemos um pouco mais e aprendamos, em quarto lugar, que a quarta grande coisa que podemos discernir aqui nesse texto é uma grande busca. Uma grande busca. Mateus capítulo 8, versículo 25, eu vou repetir um assunto sobre o qual falei cerca de 2 domingos atrás, eu tenho falado com uma certa frequência, inclusive aqui na igreja. Mas veja comigo o que diz Mateus 8, 25. E os seus discípulos, aproximando-se de quem? De Jesus, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Nós estamos morrendo. Nós vamos naufragar, vai morrer todo mundo aqui afogado. Então, olha que coisa interessante. Observe que essa grande tempestade, e isso é característico das tempestades, não só dessa, mas das tempestades em geral. Observe que essa grande tempestade que se levantou no meio do mar, ela teve um forte e abençoado efeito pedagógico e educador. Qual é? Ela fez com que os discípulos buscassem a Jesus. Tempestades, meus irmãos, com frequência, elas têm a incrível capacidade de nos fazer com que eu e você busquemos a Jesus. Isso aqui é interessante. As tempestades, elas têm essa incrível capacidade de fazer com que eu e você nos aproximemos de Deus. As adversidades, as dificuldades e os problemas da vida, eles podem fazer com que clamemos a Jesus e podem também fazer com que procuremos a Jesus. As tempestades têm esse poder.
As dificuldades da vida têm esse poder. Nós temos falado sobejamente sobre isso, sobre esse tema, em outros textos, em outras mensagens e outras pregações, mas é algo muito importante porque é algo da nossa vida. Então, não desprezemos a capacidade, o poder que as tempestades têm de nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, como essa tempestade de cerca de 2000 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, ela fez, por exemplo, com aqueles discípulos no contexto do Mar da Galileia. Ninguém gosta de passar por tempestades. Ninguém gosta de enfrentar dificuldades na vida. Ninguém gosta de ficar desempregado, de ficar doente, de ver um pai alcoólatra, uma mãe, eventualmente, aqui citando exemplos aleatórios, na prostituição, um irmão nas drogas, alguém na miséria e assim por diante. Ninguém gosta, é evidente que ninguém gosta, a não ser que seja masoquista. Mas a verdade, meus irmãos, nua e crua, gostemos ou não, concordemos ou não, aceitemos ou não, a grande verdade, verdade bíblica e verdade da existência humana é que as dificuldades têm esse poder incrível, e é por isso que Deus as usa, o incrível poder de fazer-nos nos aproximarmos de Jesus. Eu já disse para os irmãos em outros momentos, já faz bastante tempo, que quando Jonas foge de Deus e Deus ordena que ele vá para uma determinada direção, para Nínive, ali que era a capital da Assíria, Jonas, por seu turno, ele quer pegar ali um barco, um navio, e o pega efetivamente, que vai para outra região, que muitos estudiosos da região de Tarsis, que muitos irão identificar, embora exista muita discussão sobre isso, com regiões ali da Espanha, ou seja, um caminho diametralmente oposto àquele que Deus tinha almejado para a vida dele. E quando isso acontece, vem mais uma vez o quê? Uma grande e profunda tempestade. E sabe o que é incrível nesse texto? Há toda essa desgraça, me permitam usar essa terminologia, que se abate sobre Jonas, sobre os marinheiros, sobre os tripulantes, as pessoas daquela viagem. Em nenhum momento o texto bíblico mostra Jonas orando. Vocês perceberam? Ele desobedece a Deus, você não vê ele orando quando vai desobedecer. Você não vê ele orando a Deus para pegar um caminho errado, né? Como que a pessoa vai orar a Deus? Deus me orienta para ir num caminho errado diferente do seu. Não faz sentido. A tempestade vem, ele não ora a Deus. Ele desce ali no porão, não ora a Deus. Ele só vai orar quando? Quando há uma tempestade grande e esta lança-o ao mar e ele vai cair no interior de um grande peixe. Aí, quando a tempestade, nessa linguagem simbólica, bíblica e evangélica, quando a dificuldade vem sobre a vida dele, aí é que ele vai dizer, aí você pode acompanhar Jonas capítulo 2, versículos 1 a 10. Então, no ventre do grande peixe orei, nas profundezas do Sheol clamei ao Senhor e tal, e tal, e tal. Por quê? Quando você passa por uma dificuldade grande, como Jonas passou no interior do grande peixe, a probabilidade de nós clamarmos a Deus e de nos aproximarmos de Deus, à medida em que o funil fica cada vez mais afunilado, com perdão pela redundância, é maior. Então, meus irmãos, não desprezemos o poder das tempestades. Não desprezemos o poder das adversidades, das angústias, do desemprego, da doença, enfim, dos inúmeros problemas que nos acometem nesta vida pós-queda, onde nós, seres contingenciais que somos, hoje existimos, amanhã não existiremos mais, estamos aqui apenas brevemente, mas não desprezemos o poder das tempestades, porque elas podem nos aproximar profundamente de Jesus, embora isto não seja o desejável que cada um de nós cristãos devamos almejar. Não, Deus, manda uma adversidade porque eu quero me aproximar de Ti. Ninguém quer isso, pelo menos não em sã consciência. Mas a verdade é que as adversidades são ótimas pedagogas, ótimas educadoras que nos fazem nos aproximar de Jesus. E isso aconteceu com os discípulos nesse barco, e isso acontece com a minha vida e com a sua vida também. Mas isso faz-nos avançar um pouco mais, e chegando à metade da nossa reflexão, nós descobrimos, em quinto lugar, que a quinta grande coisa que nós podemos achar aqui nesse texto é um grande medo. Um grande medo. Mateus 8, versículo 26, parte A, diz: E ele, isto é, Jesus, disse aos seus discípulos, por que temeis? Por que temeis? Meus irmãos, tempestades
são eventos, são acontecimentos que nos amedrontam, como nós já dissemos. São eventos que nos assustam, que nos causam medo, que são desconfortáveis, que nos tiram da nossa zona de conforto. Além disso, as tempestades, por nos causarem medo, por nos provocarem medo, elas também acabam revelando algo muito importante. Elas acabam revelando quão diminutos, quão frágeis e quão pequenos nós somos, eu e você somos. A tempestade é muito boa por isso. Ela não apenas nos aproxima de Deus, conforme vimos no ponto anterior, mas elas nos mostram, como se fosse um espelho, quem de fato somos. E quem nós somos? Seres pequenos. Nós somos seres miseráveis. Somos profundos pecadores. Somos pessoas dependentes de Deus. Nós carecemos da sua graça, da sua misericórdia. Nós somos seres breves, somos seres temporários. Nós somos verdadeiros vermes. Nós precisamos de Deus. E as tempestades são muito boas porque elas revelam aquela nossa profunda fragilidade humana. Porque tem pessoas que se acham. Como já dissemos também em outros momentos, tem pessoas que se sentem os super crentes, né? Alguns aí, brincadeiras à parte, só faltam, como um certo super-homem, colocar a cueca por cima da calça. Aí, além de ser fraco, será ridiculamente fraco. Aí é o pior dos mundos, né? Além de ser fraco, será ridículo. É muito feio. Mas, brincadeiras à parte, meus irmãos, nós não somos super crentes da Marvel Gospel, da DC Comics Celestial ou algo do gênero. Nós somos seres de carne e osso. E as tempestades machucam. As tempestades, elas tiram o nosso chão. As tempestades mostram que eu, caro, sou frágil. Mas, pastor, o senhor não é pastor? Mas antes de ser pastor, eu sou homem. Mas o senhor não é teólogo? Teólogo não quer dizer nada. Antes disso, eu sou homem. Mas o senhor não estuda a Bíblia? Eu estudo, mas eu sou homem. Eu sou de carne e osso, eu tenho medos, eu tenho crises, eu tenho limites, eu sou um miserável ser humano, tanto quanto cada um dos irmãos. E as tempestades revelam isso como nenhuma outra coisa na nossa existência humana. Em outras palavras, meus irmãos, as tempestades evidenciam que nós, seres humanos, não somos autossuficientes e independentes. Muito pelo contrário. As tempestades revelam que nós somos, microscopicamente falando, pequenos. Eu estou acentuando de forma proposital. Somos seres que dependem, todavia, de um Deus que é um grande Criador. É um Deus que ele é grande, um grande Salvador, um grande Senhor, um grande Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se as tempestades, elas mostram a nossa pequenez por um lado, por outro lado, diametralmente oposto, e aqui falando, elas nos revelam que nós dependemos de um grande Deus, de um grande Senhor, de um grande Salvador, de um grande Redentor, de alguém que nos livre, de alguém que nos abençoe, de alguém que nos guarde. As tempestades nos colocam no nosso devido lugar, onde nós vemos como nunca podemos enxergar em nenhum outro momento o quão pequenos nós somos. Por isso, não despreze as tempestades, porque elas vão revelar a mim e a você quem de fato nós somos. Meras criaturas, meros seres pequenos, mas que, no caso dos crentes, e aqui temos um crente falando a outros crentes, essas mesmas tempestades nos revelam um Deus que é grandioso, que é poderoso, que tem os céus e a terra e todo o cosmos e todo o universo nas palmas das suas mãos. Então, apesar de sermos pequenos, servimos, adoramos a um Deus que é magnificamente grande, estupendo e maravilhoso. E nós o louvamos porque ele de fato é grande e é superior a tudo e a todos, incluindo as tempestades da nossa vida. Amém? Mas isso faz nos avançar um pouquinho mais ainda na nossa reflexão e aprendermos uma sexta coisa não muito boa nesse aspecto, que é a seguinte: a sexta grande coisa que nós podemos notar aqui nesse texto é uma grande incredulidade. Uma grande incredulidade. Mateus 8, versículo 26, parte B diz: homens de pequena fé. Pequena fé. Meus irmãos, as tempestades, além de serem eventos, acontecimentos que nos amedrontam, também são eventos que revelam a qualidade e o tipo de fé que nós temos, ou dizemos ter.
Você quer conhecer a fé de uma pessoa? Veja, contemple-a quando ela passar por uma tempestade. Aí é que você vai ver o tipo de fé que ela tem. Não na bonança. Não, Pix entra toda hora, aí é fácil ter uma fé robusta, né? Senhor, eu te louvo porque, poxa, todo mês entra 10, 15, 20 mil na conta, ou mais ainda, ou um pouco menos, não importa, tá tudo certo, a saúde está perfeita, o carro não quebra, tá tudo legal em casa, os filhos estão bem, o casamento está bem, a família está bem, a igreja está bem, o mal é o pastor apenas, tirando o pastor que não presta, o resto está tudo certo, né? Brincadeiras à parte. Então, é fácil. Agora, as tempestades, elas são muito boas porque elas revelam a qualidade e o tipo da fé que nós temos. Às vezes nós temos uma fé muito robusta em Deus quando tudo vai bem. Mas quando a situação piora, nós percebemos que a nossa fé não era tão robusta assim em Deus. Não era uma fé tão vibrante em Deus, não era uma fé tão viva, tão bíblica, tão vigorosa, tão profunda, tão cristocêntrica, tão pneumatocêntrica, centrada no Espírito Santo, tão bibliocêntrica, centrada na palavra e assim por diante. E aqui vejamos que coisa interessante. Embora os discípulos andassem com Jesus, caminhassem com Jesus, convivessem com Jesus e testemunhassem os diversos, variados e profundos e grandiosos milagres de Jesus, apesar disso tudo, os discípulos ainda possuíam uma fé pequena. E olha só, conviviam com Jesus, comiam com ele, fizeram milagres junto com ele e pelo poder dele, é claro, desfrutaram da presença do Espírito Santo, viram coisas que nós nunca imaginamos ver. Nós só temos um vislumbre do que eles viram porque está registrado na Bíblia, mas na prática o que eles viram, a grandiosidade do que eles viram, nós não sabemos o que é. Então esses discípulos, eles tiveram um privilégio incomparavelmente maior do que o nosso, do que o meu e do que o seu. Mas observemos nesse contexto todo que quando a tempestade veio, depois de terem visto tudo o que Jesus fez, ensinou e tudo, nós descobrimos que a fé deles, aparentemente robusta, era uma fé nanica. Era uma fé anã. Era uma fé muito pequena. E esse fato nos ensina, meus irmãos, que os discípulos ainda não tinham plena convicção do poder de Jesus e da soberania de Jesus sobre todas as coisas, inclusive aqui falando, obviamente, sobre a natureza e as demais circunstâncias da vida. E essa situação que aconteceu com os discípulos nos faz refletirmos sobre certas realidades da vida. Às vezes, nós adoramos a Deus, nós frequentamos os cultos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós participamos de estudos bíblicos, mas quando as tempestades da vida vêm, nós simplesmente, como eu disse agora há pouco, nós nos desestabilizamos. E isso acontece, sabe por quê? Porque nós concentramos a nossa atenção na grandiosidade da tempestade e não na grandeza da pessoa que está ao nosso lado e dentro do barco, que é a pessoa bendita, gloriosa e única do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nesta noite eu quero convidar os irmãos para que juntos nós tiremos os nossos olhos da tempestade e os fixemos na pessoa e obras do Senhor Jesus. Tiremos os nossos olhos dos ventos e do mar tempestuoso, revolto, e os concentremos naquele que é Senhor sobre os ventos, sobre o mar, e sobre a tempestade, sobre a minha vida e sobre a sua, que é o Senhor glorioso, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isto faz-nos avançar um pouquinho mais, e em sétimo lugar, vermos o seguinte aqui. A sétima grande coisa que nós podemos apontar aqui nesse texto, em sétimo lugar, é um grande poder. Disse que hoje falaremos sobre várias coisas grandes. E então, em sétimo lugar, a sétima grande coisa que nós podemos apontar aqui nesse texto é um grande poder. Veja o que diz Mateus 8, versículo 26, parte C, o finalzinho do versículo 26. Então, levantando-se, isto é, Jesus, que havia sido desperto do sono pelos seus discípulos, então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Repreendeu os ventos e o mar. Aqui há uma grande discussão entre os estudiosos
que envolve o verbo repreender. Eu devo ter dito isso já em outras circunstâncias, né? Até em podcasts, às vezes em outras circunstâncias e tal, pregações aqui também. Porque o verbo que é usado aqui para repreender, o verbo grego epitimao, ele é muito usado nos contextos exorcísticos neotestamentários. Quando Jesus repreende o demônio aqui, repreende Satanás ali, repreende o mal aqui e acolá. Então, esse verbo repreender, epitimao, ele está muito vinculado, está muito ligado a contextos demoníacos ou contextos, por exemplo, demonológicos ou exorcísticos, envolvendo a expulsão de demônios. Então, a discussão que há entre os estudiosos é uma discussão, nós não temos como fechar a questão ao certo, mas é se Jesus, quando ele repreende os ventos e o mar, ele repreende simplesmente os elementos da natureza, isto é, ventos e mar, ou, hipoteticamente falando, se Jesus está repreendendo os demônios que estão atuando por meio ou através dos elementos da natureza, ventos e mar. Poxa, pastor, mas isso é possível? Satanás, os demônios, podem ter poder sobre esses elementos da natureza? Claro que podem, se Deus assim lhes conferir tal autoridade. Basta lermos Jó capítulo 1, não é isso? Deus tem aquela conversa insólita ali com Satanás, no capítulo 1 de Jó, e depois daquela conversa nós vemos que Satanás, de alguma forma que não nos é especificada, não nos é explicitada, Satanás ele atiça dois grupos de pessoas, os sabeus e os caldeus, para que estes aprontem um monte de coisas ruins na vida de Jó. E vemos que fogo do céu, ou seja, um raio vem e queima as ovelhas, não à toa, porque as ovelhas eram usadas em sacrifícios e, portanto, não havendo ovelhas, não há sacrifícios. Satanás quis acabar até com um sacrifício ali para que a oração e a adoração de Jó e da sua família não fossem aceitos diante de Deus. E um vento vem sobre a casa onde os filhos e filhas de Jó estão reunidos e se abate sobre a casa e eles morrem. Quem fez tudo isso? Satanás. Porque ele é autônomo? Não. Porque ele é autossuficiente? Não. Porque ele é independente? Não. Mas fez isso sob a permissão do Deus Todo-Poderoso. Mas ele fez. Então percebamos que Satanás e os demônios, sob a autorização divina e somente sob a permissão divina, eles podem exercer determinadas influências sobre os elementos, por exemplo, da atmosfera. Então, pode ser o caso presente aqui, pode ser, não estamos afirmando categoricamente, mas pode ser. Sobretudo porque na sequência desse texto de Mateus 8 e do seu paralelo de Mateus, ou melhor dizendo, Marcos 4 e 5, nós sabemos que Jesus está prestes a atravessar o mar da Galileia e ir até a região da Decápolis, onde tem o tal do famoso endemoniado Gerazeno, Gadareno, Gergeseno ou Gergisteno, porque o texto grego traz pelo menos 4 variantes textuais ali. Enfim, mas percebamos que sim, é possível que os demônios tenham se levantado nesse contexto do mar da Galileia. Não é uma visão de movimento de batalha espiritual, uma visão mística. Não, ela é possivelmente bíblica, tanto da perspectiva do mundo espiritual, como também da perspectiva do verbo grego aqui usado e do contexto das Escrituras. Bem, mas eu disse que, quando nós aqui mencionamos esse assunto, que a 7ª grande coisa que nós podemos apontar aqui é um grande poder, retomando brevemente esse ponto. As tempestades, meus irmãos, elas revelam que o Jesus em quem nós cremos e que está conosco no barco, graças a Deus que Jesus está conosco, não estamos sós, esse Jesus é alguém que exerce controle e domínio absoluto sobre a criação. Absolutos. A ponto de ter poder sobre os ventos e o mar. Imaginando que Jesus tenha se dirigido apenas e tão somente aos elementos da natureza e não hipoteticamente aos demônios agindo por trás deles diante da explicação prévia que eu acabei aqui de dar. Mas Jesus tem poder absoluto sobre os elementos da natureza. Os ventos o obedecem e o mar se submete a ele, porque a criação se sujeita ao seu poderoso Criador, no presente caso, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isto significa dizer
que nós não servimos a um Jesus fraco e impotente. Nós servimos, pelo contrário, a um Jesus que é forte, que é grandioso, que é poderoso e que é Senhor dos céus e da terra, sobre os céus e sobre a terra, e é Senhor absoluto, pleno, perfeito sobre a minha vida e sobre a sua vida também, e sobre os acontecimentos, os negócios humanos de forma geral. Nada se escapa, nada se furta ao seu grandioso, inigualável e único poder sobre todas as coisas. E diante disso, eu te pergunto, se nós servimos àquele que repreendeu os ventos e o mar, e que é Senhor sobre a sua criação, por que deveríamos temer as demais circunstâncias, muitas vezes tão pequenas, tão tolas, tão triviais do nosso dia a dia? E eu sei que elas tiram a nossa paz, tiram mesmo, porque nós somos humanos. Não se esqueça que nós vimos agora há pouco que a tempestade revela, ou as tempestades revelam que nós somos frágeis. E somos mesmo. E é bom que nós nos vejamos como frágeis. Como eu disse agora há pouco, senão tem crente que se acha. Ele pensa que ele faz tudo e acontece, e não precisa descansar, e não precisa ter uma vida regrada, não precisa se alimentar corretamente e tal. Ele se acha indestrutível, imbatível. Não, meu irmão. Eu e você, como cantamos agora e pregamos no domingo passado, somos feitos de barro. O barro quebra, o barro endurece, o barro trinca. Dá problema. Se você não teve um problema até agora, graças a Deus, mas vai ter. O pastor quer isso, misericórdia, Aqueles crentes, talvez novos convertidos, vão até dar 3 tapinhas na madeira. Vigia, hein, meu irmão? Um bater no banco aí, dá 3. Ainda vai querer dar uma desculpa santa. Não, é 3 batidinhas, porque é um pro pai, outro pro filho, outro pro Espírito Santo. Não vem, não. Não vem com essa mandinga gospel aqui, não. Mas, meu irmão, a verdade é que nós somos frágeis. Somos absolutamente frágeis. Mas se servimos aquele que repreendeu aos ventos e o mar, o que nós podemos temer? Ele está conosco no barco, Ele é Senhor da nossa vida, é Senhor soberano sobre a nossa existência, sobre a nossa história e sobre tudo aquilo que nós temos e somos. Então, por que temermos, como nós, mais uma vez, também acabamos de cantar minutos atrás no culto de hoje? Por que temermos, se Deus está conosco? Mas o inverso também é verdadeiro. Devemos temer se Deus não estiver ao nosso favor. Porque, como eu já disse em outros contextos, é verdade que se Deus é conosco, quem será contra nós? Mas é igualmente verdade que se Deus for contra nós, quem será a nosso favor? Então o inverso é verdadeiro, nunca se esqueça disso. Mas em oitavo e antepenúltimo lugar, a oitava grande coisa que nós podemos verificar nesse texto, são 10 grandes coisas, e a oitava grande coisa que nós podemos verificar aqui é um grande livramento. Grande livramento. Aí você está chegando nesse final aqui da mensagem, poxa, pastor, ainda bem, né? O senhor estava falando tanto, está falando tanto de tempestades que eu pensei que não vou sair dessa hoje, não vou sair vivo. Mas a boa notícia é que Deus não apenas permite grandes tempestades, Ele também dá grandes livramentos. Amém? Ele dá grandes livramentos. Vamos ver isso? Mateus 8, 26, parte D de Deus. Mateus 8, 26D. Finalzinho do versículo diz: e seguiu-se uma grande bonança. Que notícia boa. Meu irmão, um grande Jesus, um grandioso Jesus, que possui um grande poder, aliás, ele possui todo o poder, ele só pode efetuar, obviamente, evidentemente, grandes livramentos na vida dos seus discípulos. Não é que ele esteja sob a obrigação de fazê-lo, e não é que ele faça isso sempre, mas ele pode fazer, sem dúvida alguma, todo poderoso e todo soberano que é, Deus pode efetuar grandes livramentos na vida dos seus discípulos. Ele pode fazer isso e faz isso, gracioso que é, misericordioso que é. E os livramentos que nós recebemos do Senhor nos lembram de uma importante verdade. Uma importante verdade. Talvez uma das mais importantes para nós que somos seres frágeis, pequenos, diminutos, vermes, que não somos nada. É uma verdade que muito nos interessa. Qual é essa verdade? As tempestades não duram para sempre. Amém? Elas não duram para sempre, meu irmão. Olha que coisa boa. As tempestades, elas são breves. Elas são passageiras.
elas são temporárias, elas têm um prazo e uma data de validade. Um dia elas vão acabar, ouça-me, um dia as suas e as minhas tempestades irão acabar. Porque eu e você estamos caminhando em direção a um novo lugar, a um novo céu e uma nova terra, nos quais não haverá mais tristeza, nem dor, nem clamor, nem nada, porque estas coisas nos garante Deus por meio do apóstolo João, estas coisas são passadas. Então tempestade é coisa desse mundo, isso não irá nos acompanhar no mundo por vir. As tempestades não vão durar para sempre. Olha que notícia maravilhosa. Desse modo, o Jesus que concedeu um grande livramento para os seus discípulos, ele também pode conceder um grande livramento para mim e para você. Ele não está sob a obrigação de fazê-lo, mas ele pode. Por isso, acredite em Jesus, confie em Jesus e espere em Jesus, porque o Senhor Jesus tem o poder de conceder grandes livramentos para o seu povo. Creia nisso. Amém, meu irmão? Não sei como está a sua vida, creia nisso. Nós servimos a um Deus, a um Senhor Jesus, que Ele é poderoso para nos dar grandes livramentos. Porque um Deus grande nunca faz coisas pequenas, um Deus grande só pode fazer coisas grandes. Nós é que muitas vezes julgamos o agir de Deus como se fosse algo pequeno. Às vezes nós somos muito míopes. O pecado nos destruiu de tal forma, nos alienou de Deus, de tal forma que as coisas belas, mencionamos isso no domingo passado e retrasado, nós não percebemos. Nós acabamos apenas achando, voltando a esse ponto que eu mencionei domingos atrás, nós pensamos que Deus só age de forma extraordinária. Não, eu vou saber que é Deus agindo quando há uma cura de um câncer, quando eu vejo um anjo, quando eu vejo o mar vermelho se abrindo, quando eu vejo a boca da jumenta se abrindo, mas não conseguimos ver a mão de Deus nas coisas ordinárias da vida. Não é? Você acordou, meu irmão. Hoje, cada um de nós aqui, hoje, presentes nessa noite, acordamos vivos. Eu não sei o que você acha. Isso para mim é maravilhoso, senão eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Pudemos tomar um cafezinho. Talvez alguns acordaram com uma maior dor de cabeça, talvez com uma enxaqueca, talvez com uma indisposição, mas acordou vivo. Pode ver o seu pai, sua mãe, evidentemente aqueles que ainda têm o prazer de tê-los ao lado, ou um filho, ou alguém, ou ouviu ali o canto do passarinho, ou até experimentou a tempestade dessa noite, aqui em São Paulo, de onde nós falamos, que caiu o mundo, né? Talvez isso tenha me inspirado, ajudou aqui, contribuiu na temática de hoje, embora eu já estivesse refletindo sobre esse assunto antes. Mas olha que coisa interessante. Então, as bênçãos que Deus nos deu, ordinariamente falando, são tão grandes, mas nós não as vemos. Só valorizamos Deus quando Ele faz coisas que julgamos estupendas, como se estar vivo não fosse estupendo. Como se tendo o coração batendo de forma compassada e bonitinha como um reloginho não fosse uma coisa estupenda. Como se poder deitar e dormir não fosse uma coisa estupenda. Como se ter apetite não fosse uma coisa estupenda. Meu irmão, tudo isso é magnífico e Deus nos deu. Mas nós muitas vezes desvalorizamos porque queremos ficar vendo é anjo, é isso, é aquilo. Eu não sou contra anjo, não sou anjofóbico, tá? Não sou não. Demonofóbico sim, o demônio sai para lá. Vá de retro, Satanás. Né, demônio, não. Anjo caído, não. Só o anjo levantado. Brincadeiras à parte. Só o anjo santo. Mas os irmãos entendem? Então, muitas vezes nós desprezamos, nós somos míopes, nós não visualizamos a grandiosidade do que Deus faz na nossa vida todo dia. Neste exato momento, eu só estou aqui pregando e os irmãos só estão ouvindo porque há uma mão invisível que está me sustentando e também sustentando a você, a mim para que pregue e sustentando a você para que ouça. Essa mão que nos sustenta. E a gente acha que isso é pouco. Isso é pouco. Eu não vi anjo, não vi aleijado andar, eu não vi, não sei mais o que acontecer e tal. Então, para mim, é tudo normal. Normal não, meu irmão. Normal não é. Há um Deus que nos sustenta. Há um Deus que acalma ali o mar e Ele inibe os ventos, Ele tem poder sobre a sua criação e Ele detém direitos totais, absolutos e plenos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nada disso é uma coisa corriqueira, tudo isso é algo glorioso, algo majestoso, é algo magnífico. Mas isso nos leva, caminhando um pouco mais ainda, em nono e penúltimo lugar, já estamos caminhando para o final, a nona e penúltima coisa grande, a nona e penúltima grande coisa que nós podemos destacar aqui
é uma grande admiração. Uma grande admiração. Quem contempla Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, a obra de Deus, não pode ter outra reação a não ser ficar estupefato, admirado, perplexo. Mesmo crente, meu irmão, se a sua relação com Deus caiu no piloto automático, como a gente diz, tudo é normal, tem alguma coisa muito grave de errado na sua percepção de Deus. Porque pessoas que creem em Deus, que confiam em Deus, que leem a palavra de Deus, que têm comunhão com Deus, elas ficam admiradas com aquilo que Deus faz. É algo deslumbrante. É algo que enche os olhos o que Deus faz. Não é? Mateus 8, 27, parte A, diz: quando Jesus repreende os ventos e o mar, qual que é a reação dos discípulos? E aqueles homens se maravilharam dizendo, somente até aqui, ficaram maravilhados. Observe que essa grande admiração, esse grande deslumbramento e essa grande perplexidade que os discípulos demonstraram diante do poder de Jesus sobre os ventos e sobre o mar, que nós acabamos de ver, não é apenas uma atitude de surpresa diante de algo inesperado, mas é o reconhecimento profundo e reverente diante do glorioso poder que se manifestou diante dos olhos deles. Os discípulos, meus irmãos, eles eram pescadores experientes e eles sabiam que nem mesmo a mais forte ordem humana ou a maior habilidade de navegação ou náutica poderiam realizar aquilo que os seus olhos haviam acabado de testemunhar e de contemplar. E diante das grandiosas obras que Jesus fizera, por exemplo, naquele simples barco, isso faz com que os discípulos simplesmente se admirem, eles fiquem deslumbrados, eles se sintam reverentes e perplexos diante da obra grandiosa que o grandioso Jesus ali fizeram. Mais uma vez, as ações de Jesus nos causam admiração. Ou pelo menos deveriam causar. Se não causam em você, tem alguma coisa errada. As ações de Jesus nos causam admiração. Os feitos de Jesus nos deixam maravilhados. As obras de Jesus nos deixam perplexos. Porque, por meio delas, ele se mostra como um Deus presente em meio às dificuldades da nossa vida. Isso nos leva, finalmente, a um 10º e último ponto da mensagem de hoje, que é o seguinte. Por fim, a 10ª e última grande coisa que nós podemos constatar aqui é uma grande pergunta. Uma grande pergunta. Versículo 27, parte B, Mateus 8, 27, parte B. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que pergunta, né? Percebam que essa narrativa aqui começou com uma grande tempestade, e tempestade esta que foi acalmada com um grande poder, o poder do Senhor Jesus. Essa narrativa, ela é concluída com uma grande, importante, indispensável pergunta, que é: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como assim? Que ser humano é este que tem poder sobre os fenômenos da natureza? Quem é esse sujeito? Que pessoa é esta? Irmãos, esta é a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer, sobretudo para si mesmo. Quem é Jesus? E eu te desafio mais uma vez, imaginando que eu estou falando aqui majoritariamente para crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas se eventualmente houver entre nós alguém que não o seja, é importante que cada um de nós, sem exceção, crentes ou não, embora imagine que estejamos numa plateia aqui, sobretudo de crentes, todos nós devemos fazer essa pergunta para nós mesmos e respondê-la com sinceridade no nosso coração. Quem é Jesus para mim? Quem ele é? Os outros podem dizer que ele é isso, aquilo. Ok, cada um tem a sua percepção subjetiva sobre Jesus, que não quer dizer que ela esteja correta, mas para nós, no caso cristãos, quem é Jesus para nós? E essa pergunta ela tem recebido
as mais variadas respostas ao longo da história. E entre essas respostas, muitas delas são equivocadas. Muitas respostas equivocadas, infelizmente, têm sido dadas. Por exemplo, alguns dizem que Jesus é um mito, é um simples mito, ele é uma lenda, ele é uma história da carochinha. A vida e obras de Jesus, elas são reproduções dos mitos greco-romanos ou egípcios, lá nas dinastias egípcias da antiguidade e assim por diante. Outros dizem que Jesus foi um simples rabino judeu que viveu há cerca de 2000 anos, nada mais do que isso, um camponês que viveu ali na Galileia. Se você ler obras como de John Dominic Crossan, entre outros, você vai ver algo semelhante a isso. Outros dizem que Jesus foi um revolucionário político. Outros ainda dizem que Jesus foi um profeta, simplesmente um profeta, e ainda outros vão dizer que Jesus foi uma criação da igreja cristã, dos teólogos e dos pastores que não tinham o que fazer e que tinham que ganhar um dinheiro por fora, então inventaram a pessoa e obras do Senhor Jesus. Mas a verdade, meus irmãos, é que Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus homem. Ele é aquele que repreendeu os ventos e o mar, é aquele que andou sobre as águas, é aquele que curou enfermos, é aquele que realizou diversos e profundos milagres, é aquele que expulsou demônios, é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, é aquele que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, é aquele que está vivo para todo sempre, que um dia voltará para nos buscar. E sendo assim, Jesus é o Senhor soberano sobre os céus e sobre a terra, e este, em linhas gerais, é um retrato bíblico de quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor absoluto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Portanto, não saia daqui nesta noite sem responder para você mesmo. Inquira o seu próprio coração e pergunte: quem é Jesus para você? Isso é muito importante. Se talvez você não se lembrar de nada a mais do que foi dito nessa noite, e se lembrar apenas desse ponto, eu ficarei já satisfeito. Saia daqui pensando: poxa, mas quem Jesus é para mim? Será que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador? Ele é o teu companheiro, é o teu amigo, é o Senhor absoluto sobre os céus e a terra, é aquele que tem poder pleno sobre ventos e mar, é aquele que te acompanha nos momentos, entre aspas, fáceis ou tranquilos da vida, bonançosos, mas também nos acompanha nos momentos difíceis. Quem é Jesus para você? Meus irmãos, nós não podemos sair daqui nesta noite sem fazermos esta pergunta e sem respondê-la para nós mesmos no mais recôndito, no mais profundo do nosso coração. Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 10 coisas grandes em Mateus 8, versículos 23 a 27. Nós vimos que esse texto bíblico nos fala sobre, primeiro, uma grande companhia. Segundo, uma grande tempestade. Terceiro, uma grande confiança. Quarto, uma grande busca. Quinto, um grande medo. Sexto, uma grande incredulidade. Sétimo, um grande poder. Oitavo, um grande livramento. Nono, uma grande admiração. E em 10º e último lugar, nos fala sobre uma grande pergunta. E diante disso tudo que nós aprendemos, eu quero convidá-lo a olhar com confiança para o grande Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, embora as tempestades da nossa vida possam ser grandes, Deus é maior do que todas elas. Maior do que todas elas. A grandeza de Deus, o livramento de Deus, a mão de Deus e o poder de Deus são infinitamente maiores do que as tempestades que nós experimentamos nessa vida. Portanto, meu irmão, ousemos, com o auxílio da graça de Deus, sempre com o auxílio dela, ousemos confiar em Deus, apesar das tempestades. Amém? Que Deus use essa palavra para abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua semana, a sua segunda-feira, cada um dos seus dias, dos meus e dos seus dias, que esse Deus grandioso, Ele seja de fato o centro do nosso pensamento, das nossas reflexões e da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Nós aprendemos na noite de hoje, entre tantas e tantas outras coisas, que as tempestades da vida são inevitáveis. Mais cedo
ou mais tarde, elas nos sobrevêm. Mas aprendemos também, e isso é o mais importante, é que podemos contar com uma grande companhia, uma grande presença de um grande Senhor, de um grande Salvador, em meio às grandes tempestades. E vimos que esse grande Senhor e grande Salvador tem grande poder. E o poder dele é tão grande que ele dá ordem aos ventos e ao mar, e estes simplesmente cessam de ameaçar os seus discípulos. Ele é maior do que tudo e do que todos. E nós descobrimos também, em último lugar, que uma grande pergunta nos foi feita. Quem é este? Que homem é este? Que os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você? Às vezes nós enxergamos Jesus de uma forma muito desvirtuada, muito antibíblica. Achamos que ele serve para satisfazer os nossos desejos. Achamos que ele é o gênio da lâmpada. É só você esfregar a capa da Bíblia 3 vezes que ele aparece para satisfazer os meus 3 desejos e os seus 3 desejos. Ou às vezes pensamos que Jesus é uma espécie de SAMU. Está com rolo, clama ele, que ele vem ali, na hora aparece e tal. Às vezes nós temos visões muito caricatas da pessoa e obras de Jesus. Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. É o Deus que se fez homem para viver entre nós, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao 3º dia, ele foi assunto aos céus e ele voltará para nos buscar. Mais cedo ou mais tarde ele voltará. E nós ansiamos pela sua vinda, por aquele que repreendeu os ventos e o mar, porque ele é Senhor sobre eles, ele é Senhor sobre a sua criação, e ele é Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. Não temamos as coisas pequenas deste mundo, porque o que o homem pode nos fazer, o que as circunstâncias podem nos fazer, o que os governos podem nos fazer, se nós servimos àquele que repreendeu os ventos e o mar, e a criação obedece, porque a criação conhece o seu Criador e ela se submete ao seu Criador. Esse é o Jesus desse texto, é o Jesus dessa igreja. Eu espero que seja o Jesus da sua vida, do seu coração, do seu casamento, da sua família. Espero que seja o Jesus que preencha os teus pensamentos, cada poro do seu ser. Nós não servimos a um Jesusinho, um Jesus anão, nanico. O nosso Jesus é grande. Ele repreende ventos e mar. Ele anda sobre as águas. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressurgiu dos mortos. A morte não conseguiu segurá-lo. É claro que não. Se ele tem poder sobre ventos e mar, o que a morte poderá fazer com aquele que é o Senhor dos vivos e dos mortos e que tem tudo nas suas mãos? Nada é páreo para esse Jesus grande, 1000 vezes e 1 milhão de vezes grande, que é o Jesus das Escrituras. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo. E que Deus, por meio da sua palavra, do seu Espírito, inunde o meu e o seu coração da presença doce do Senhor Jesus, da presença acalentadora do Senhor Jesus. Se eu refletir com os irmãos sobre esse texto hoje, isto talvez se dê porque tenhamos, talvez, irmãos, passando por tempestades particulares muito difíceis na sua vida. As tempestades sempre são difíceis, sejam financeiras, sejam no casamento, sejam na área da saúde, sejam na área familiar, ministerial, não importa. As tempestades, nós aprendemos, sempre são muito cruéis, são muito duras, são muito implacáveis. Mas meu irmão, Jesus está com você. Amém? E esse Jesus é grande. As tempestades podem ser grandes, eu não nego, às vezes elas são muito grandes, mas Jesus é maior. O Deus Trino é maior, o Deus Pai é maior, o Deus Filho é maior, o Deus Espírito Santo é maior do que as minhas e as suas tempestades juntas. Ele é infinitamente maior. Amém? Fecha os teus olhos. Ah, Senhor, muito obrigado por esse culto desta noite. Meu coração está cheio, repleto da sua alegria, da sua bondade, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que fez coisas tão grandes, não apenas nesse texto,
Mas o Senhor nos ensinou verdades tão profundas, tão eternas, tão sublimes na noite de hoje, que nós, assim como aqueles discípulos, ficamos admirados. Estamos perplexos, Senhor. Estamos admirados com tamanha grandeza do Senhor. O Senhor que é Deus pleno, total, absoluto, mas na pessoa do seu Filho, condescendentemente, se fez homem para viver entre nós, para ensinar o Evangelho para cada um de nós, para pregar as verdades do reino eterno a cada um de nós. O Senhor aceitou morrer na cruz pelos nossos pecados, mas o Senhor poderosamente, todo poderoso que é, também ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. As águas não foram párias para ti, porque tu andastes sobre elas. É claro, porque o Criador tem poder pleno sobre a sua criação. Os ventos e o mar, o Senhor simplesmente repreendeu e ordenou que eles ficassem quietos, mudos, e eles simplesmente obedeceram, porque a criação obedece ao seu Criador. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós aprendemos verdades tão sublimes, tão tocantes, tão profundas, a partir de um texto tão singelo, mas tão poderoso, porque a sua palavra é poderosa, que nós estamos saindo daqui nesta noite inundados com a sua presença, com a sua alegria, com o gozo do teu glorioso Espírito Santo. Te peço que o Senhor conduza as nossas vidas. Te peço que o Senhor ajude o meu irmão, a minha irmã que talvez estiver passando por um momento particularmente tão tempestuoso na sua vida. Ah, Senhor, nós também aprendemos na noite de hoje que as tempestades têm prazo de validade, elas não duram para sempre, mais cedo ou mais tarde elas acabam. Eu te peço, Senhor, dê um basta nessa situação na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que o Senhor envie a bonança, que a sua presença conserte as coisas, que o Senhor repare os mal entendidos, mas que o Senhor abençoe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que talvez esteja passando por um momento tão difícil, tão angustiante, tão problemático talvez nesses dias, ou irá passar por eles na semana que vem, ou nos dias que se seguem. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós aprendemos por meio dessa mensagem desta noite, que uma das coisas que as tempestades mostram é que nós somos frágeis, somos débeis, somos pequenos, somos vermes, nós não somos nada. Mas as tempestades nos mostram que nós dependemos de Ti. Tu és grande, Tu és maior do que todas as nossas tempestades. Obrigado por estar conosco, Tu és a grande companhia da nossa vida. Obrigado, Senhor. É bom ter amigos, sim. É bom ter familiares, parentes, colegas, conhecidos. Tudo isso é muito bom, é muito agradável, é bênção tua. Mas a maior das nossas companhias é o Senhor, ó Senhor Jesus. E se nós temos a sua companhia, nós temos tudo, e nós te louvamos por isso, te bendizemos por isso, te adoramos por isso, nós te reverenciamos, nós estamos aqui perplexos diante das tuas obras, que são inigualáveis, são poderosas, são belíssimas, Senhor. Que o Senhor seja glorificado nesta noite. Receba este culto, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, e receba a nossa mais profunda devoção e gratidão na noite de hoje. Esse culto é para Ti, ó Senhor, que repreendeste os ventos e o mar. O Senhor é o centro desse culto, e nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus, amém.